sim, alô, alô, tá tudo prontinho. Uma história maravilhosa da meia-noite que eu tenho hoje para contar para vocês. E tenho certeza que você vai amar. Tá tudo ok? Antes, eu quero do fundo do meu coração agradecer demais as pessoas que nos ajudam. E sabia que você me ajuda quando você entra no canal para ouvir uma história? Então, sinta-se abraçada, você que entra para entrar aqui no canal e ouve uma história. Você não imagina o quanto você já ajuda esse canal. Muito obrigado a você. Muito agradecido mesmo, do fundo da minha alma, tá? Muito obrigado. Eu sei que há tantos bons canais pela aí e você optou pelo nosso. Isso é um privilégio para mim. Muito obrigado mesmo. Queria também, gente, agradecer de maneira ainda muito carinhosa e especial as pessoas que estão contribuindo aqui com o canal. Gente que manda o seu Pix, como foi a Leonilda de Camargo Miller. Ô, Leonilda de Camargo Miller, obrigado, meu amor. Só tenho que agradecer essa tua força. Elizabeth Vaz de Lima mandou seu vintão. A Naldi Barbosa de Souza mandou vintão. Malvina de Oliveira Santos, obrigado, Malvina, meu amor. Um beijo para você e muito agradecido mesmo. Agradeço demais essas pessoas que são carinhosas. A Eliane Gadelha de Souza, a Lucimar Alcântara, o Jean Lucas Adriano, ô Leonilda de Camargo, Cirleide Corrêa Macedo, quanta gente boa. Muito obrigado a vocês todos. Isso posto, eu já estou preparado para contar uma história. Gente de Deus, será que existe o talho vampiro, como diz Mineiro? Será que existe? Não perca a história de hoje, tá? Imperdível. Daqui a pouquinho já vou começar. E quero lembrar que a nossa chave Pix é o telefone que eu coloco bem do lado do título. Se você puder ajudar, quer dizer, vai ser uma ajuda ainda maior. Só de estar no canal você já está ajudando. O telefone, que também é o WhatsApp, é o 951336677. É de São Paulo, tá? 0 operadora 11 951336677. Chegou o momento, chegou a hora de vivermos a história de hoje, né? Essa história belíssima de hoje. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Ela saiu do Brasil, foi para a Coreia e lá viveu. Será que esteve com um rapaz que já morreu? Será? Prepare para saber. Tudo pronto, tudo preparado. A história acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Lauren. Eu sou filha de uma linda mulata. A minha mãe chegou a trabalhar, Paulinho, com o famoso Sargentelli. Mas isso foi numa outra época. Ela já tinha abandonado essa carreira de bailarina, já tinha pelo menos uns 10 anos ou mais. Foi aí que ela engravidou de mim e eu nasci. Saí, o que dizem, a cópia da cara da mamãe. Eu sempre tive comigo a ideia firme de vencer na vida e se tem uma coisa que também eu puxei a minha mãe, foi nunca ter tido medo de desafios. Não, eu nunca temi o trabalho e desafios. Eu estava fazendo ciências contábeis. Eu sempre tive uma facilidade grande com a matemática. Sempre tive muita habilidade com os números. Então, quando eu estava já na faculdade de ciências contábeis, eu entrei para trabalhar numa grande loja no centro de São Paulo, uma loja dirigida por coreanos. Eles compraram aquela grande loja e eles nada entendiam sobre a legislação brasileira. E eu fui trabalhar com eles. E dei sorte. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é simples, não é fácil conquistar a confiança do povo oriental. Por característica do povo,
é um povo que está em terra estrangeira e, não sei, é bem desconfiado. Mas sabe, eu conquistei aquela família. E eles passaram então a confiar muito em mim. Senhor Giron e a mulher dele, a senhora Min Ji, passaram a me considerar muito. Me apoiaram na faculdade, eu acabei me formando em ciências contábeis e eu fazia todo o trabalho de contabilidade da empresa. Até que um dia, eles resolveram me presentear. Seria uma viagem para Seul. Eles queriam que eu conhecesse o país deles e que eu tivesse uma convivência com a língua, porque eles acreditavam que só assim eu de fato poderia aprender alguma coisa de coreano. Eles achavam muito importante que eu dominasse a língua para poder ter contato com o pessoal da Coreia, de onde eles traziam muitos dos produtos. E também, quem sabe, isso me aproximasse do chinês. As compras também às vezes eram feitas com a China. Eu sempre tive muita facilidade com línguas, sempre. Tanto é verdade que eu falava muito bem o inglês. Olha, me animei com a ideia e eu embarquei de São Paulo para Seul com tudo pago por eles, o senhor Giron e a senhora Min Ji. E desde que eu desembarquei lá na Coreia, eu achei por lá tudo tão lindo, tão bonito. E eu tinha comigo aquela missão: conhecer as pessoas, os costumes, o máximo que eu pudesse, a língua coreana. E uma outra coisa que o casal me incentivava era que eu conhecesse também um coreano. Eles queriam porque queriam que a mulata aqui, a mulata aqui que sou eu, ficasse com um coreano, que eu me casasse com um coreano, quem sabe até me casasse com ele. Eles tinham essa visão sobre mim, achavam que assim eu seria muito feliz. Diziam sempre para mim que o homem coreano era especial, enfim, eles defendiam, como era natural, a raça deles. E foi com esse espírito que eu cheguei em Seul. Nossa, quando eu pisei em Seul, a cidade simplesmente encantadora, tudo na mais alta tecnologia, de um colorido de luzes e luzes sem igual. Me dava a impressão de que aqui seria sempre Natal, sabe? Aquele colorido nas ruas. Para mim, e por lá, tudo era novidade. Eu saí então a conhecer tudo que eu podia. Antes de eu embarcar, eu tinha conversado com uma amiga de faculdade que havia tido uma experiência também na Coreia. E ela havia falado muito bem da Coreia. Eu não sabia ainda nada sobre o país, mas eu decidi ir, ora, por que não? A oportunidade era grande. Foi uma viagem que a previsão de duração dela seria um semestre inteiro. Um semestre inteiro, quer dizer, seriam 6 meses. Eu só tinha tido até ali um namorado sério na vida, com quem eu havia terminado havia meses antes. E também eu não gostava de aventuras, não, aventuras de uma noite só, aquela coisa de sair com o cara, o tal de ficar, não era bem comigo. Eu não me sentia atraída por rapazes que pensavam assim. E chegando a Seul, eu também comecei a reparar que o danado do coreano é meio parecido, sabe? Com o rapaz ocidental. Eu acho que o mundo está globalizado, então eles são danadinhos também. Eu comecei a perceber que o coreano não era muito diferente dos rapazes daqui, não. Mas ainda assim, eu ainda queria viver alguma experiência romântica. Eu acho, então, que a minha amiga, a brasileira que havia ficado aqui, que havia passado uma experiência lá, ela me recomendou um aplicativo de namoro por lá, para eu conhecer coreanos que falassem inglês. Dessa forma, eu poderia me comunicar com eles, lógico, treinar também o meu inglês, e eu poderia conhecer alguém e experimentar a cultura do namoro local. Pensei, bom, quer saber de uma coisa? Eu não tenho nada a perder. Eu ainda sou jovem. Naquele momento, eu contava apenas 28 anos de idade. Ora, por que não?
Eu estava tão ansiosa por novas experiências. Talvez possa até parecer bobo tentar sair com alguém em um país estrangeiro. Mas no final deu certo. Só que não deu certo no primeiro encontro. Não deu certo na primeira vez. Eu conheci esse rapaz através do aplicativo de namoro, depois de ter estado em Seul já por mais de mês. Até o nome desse rapaz era fácil. Era um nome coreano, mas muito próximo do que a gente fala em português. O nome dele era Minho. Minho. Minho é um nome coreano. Olha, até isso facilitou. Minho era o nome dele. Eu ainda não conhecia bem a cultura e nem a cidade de Seul, e eu era assim um pouco ingênua com tudo. Minho, ele queria me conhecer para o encontro, e depois de falar um pouco comigo, ele parecia ser simpático. Eu, lógico, que deveria ter feito mais perguntas a ele e ter percebido que ele não estava dando muitos detalhes a respeito dele. Mas, mesmo assim, deu para eu perceber que o Minho era um cara um pouco mais velho do que eu, mas dizia que ele era universitário e que ele frequentava ainda a universidade. Ele também assumiu que já tinha cumprido o serviço militar. Para eles é muito importante isso. O serviço militar, tal qual no Brasil é obrigatório para todos os homens na Coreia, só que lá se exige um pouco mais. E depois que ele serviu o exército coreano, ele havia voltado a estudar. E nessa universidade conversamos um pouco e decidimos nos encontrar para que nos conhecêssemos então pessoalmente. Nós iríamos tomar um chá. É diferente, né? Quando eu falo assim, as pessoas dizem: mas ele te convidou assim de cara para tomar um chá? Nós iríamos tomar um chá perto da universidade, onde eu estava fazendo um curso sobre a língua coreana. Eu estava nessa universidade. No início, ele queria vir até o meu dormitório para me buscar, para me apanhar. Mas eu morava num dormitório só para as mulheres. E eu não queria que ele soubesse exatamente onde eu morava, já que nós ainda éramos desconhecidos um do outro. Então eu insisti para que nós nos encontrássemos no centro de Seul, perto de um metrô. Ele não gostou muito da ideia, o que, olhando para trás, foi até um sinal de alerta. Mas no fim, ele acabou concordando. Então, na noite do encontro, eu esperei por 1 hora. Ele chegou assim muito atrasado. O Minho, o nome dele é Minho, tá? O Minho estranhamente me falou que ele queria apenas me fazer esperar. Eu achei até que ele estivesse brincando comigo. Eu enviei para ele um emoji de risada, assumindo que ele devia estar perdido na própria cidade dele. Quando finalmente ele apareceu, ele chegou. Só que aí ele era muito mais baixo do que eu imaginava que ele fosse. Mas a altura de um homem nunca foi algo que me importasse tanto. Aliás, não me importava nada. Ele também era bastante magro. Talvez eu tenha baixado a guarda, porque eu não o via como uma ameaça física. Ele era um homem baixo e bem magro. Mas aí eu admito que foi um erro, sabe? Foi um erro ter menosprezado a força física dele. E desde o início, ele foi efusivo demais comigo, e ele respirava também de uma maneira estranha. Ele respirava de uma maneira pesada. Eu me senti muito desconfortável com o comportamento dele. Normalmente eu sou muito tolerante com diferentes tipos de personalidade, mas isso era muito estranho para mim. Ele tinha me falado que, pelo menos eu tinha escutado, não dele primeiro, né? Eu tinha ouvido de outras pessoas que o homem coreano é um homem muito educado e não tão efusivo no primeiro encontro. Ele era exatamente o contrário disso. Além disso, ele estava vestido de uma maneira estranha, com roupas assim sérias, roupas de negócio para um encontro. Mas eu pensei que talvez fosse algo típico também da Coreia.
E, de novo, eu era ignorante, eu não sabia nada sobre a cultura da Coreia. A primeira coisa que ele me disse foi: estou reparando, você não é tão branca quanto eu pensei que seria. No início, eu até achei que fosse um erro de tradução. Eu falei, eu acho que não entendi direito o que ele falou em inglês. Mas o inglês dele era tão perfeito. Então eu pedi que ele esclarecesse o que ele queria dizer. E ele repetiu para mim. Pensei que você fosse mais branca. A sua pele é mais escura do que eu imaginava. E os seus olhos também não são tão verdes. Você é americana pura? Ele me perguntou. Naquele momento eu me senti oficialmente desconfortável. Primeiro, eu sou brasileira. Tudo bem, da América, mas da América do Sul. E como eu já falei para vocês, eu sou mulata. Então o fato dele achar que eu poderia ser ainda mais branca, num certo momento era até engraçado. E afinal de contas, por que isso importava para ele em primeiro lugar? Porque a cor da minha pele era realmente relevante para ele. E por que ele estava mencionando isso? Durante o encontro, ele mencionou 3 vezes que ele gostaria que meus olhos fossem mais verdes, porque eu tenho os olhos verdes, mas não tão verdes assim. Então ele tinha observado que ele gostaria que eu fosse mais clara e ele gostaria também que os meus olhos fossem mais verdes. E cada vez que eu respondia, olha, talvez as minhas fotos online me fizessem parecer mais clara. E eu tentava descartar isso tudo com comentários nervosos, uma tentativa desajeitada de começar uma conversa. É engraçado, né? As desculpas bobas que a gente inventa para as pessoas, principalmente quando nós estamos assustadas com elas. Mas tudo bem, eu estava assustada, mas eu fui suportando até o momento que nós chegamos no lugar em que iríamos tomar o chá. Eu tentei pedir um chá de framboesa, um chá básico de framboesa. Mas ele me interrompeu e disse que eu tinha que provar um chá que era especial. Eu achei estranho também ele querer escolher o meu chá, mas de novo na minha cabeça eu ignorei isso. Ele insistiu muito que eu tomasse apenas aquele chá que ele tinha escolhido. E finalmente eu acabei cedendo. Esses pequenos detalhes se tornam mais estranhos mais tarde, porque depois do chá, ele pediu para passearmos pela minha universidade. Já era noite, mas a escola estava muito bem iluminada. Aliás, tudo na Coreia é assim, com muita luz, muito iluminada. Então, eu aceitei. Durante todo o tempo que nós andávamos, ele parava de repente aleatoriamente e me abraçava, mas ele me dava um abraço assim, longo, por longos períodos. No começo eu deixei passar, mas depois eu o impedi. E ele continuava tentando. Ele ficava me abraçando e respirando forte, assim com a boca muito próxima do meu pescoço, sabe? Era muito desconfortável. Além disso, ele não me contava nenhum detalhe pessoal sobre a vida dele, quem ele era, da forma como vivia, quem era a família dele. Eu fiz várias perguntas nesse sentido. Aliás, fazia perguntas desesperadamente, tentando distraí-lo dos abraços, aqueles abraços. Eu queria fugir daqueles abraços. Ai, pera um pouquinho. Sabe quando você está desconfortável? Só um minutinho, peraí. Eu quero te fazer uma pergunta. Porque ele me abraçava e era como se fosse uma fungada, realmente, muito próxima do meu pescoço. Ai, aquilo me incomodava, então eu queria assim afastá-lo. Peraí. E aí eu fazia perguntas aleatórias, tentando tirar um pouco mais dele, até que chega um momento, eu doida para tentar conhecê-lo melhor, mas ele nunca dizia nada, até que chega um momento em que ele diz assim: eu sou um homem misterioso,
Assim ele falou do nada: eu sou um homem misterioso, como se fosse uma frase arrancada de um filme. Ele também disse algo como: sou muito parecido com o meu personagem favorito do cinema. Aí eu perguntei para ele quem era o personagem favorito do cinema dele, mas ele disse que eu teria que descobrir por conta própria. Finalmente ele falou: vamos para uma área mais escura aqui da universidade? Eu não acreditei no que eu estava ouvindo. E eu respondi meio que gritando: de jeito nenhum. Naquele ponto, eu queria que o encontro acabasse ali, acabasse rápido. De alguma forma, ele sabia que havia uma área arborizada atrás do meu campus. E disse que devíamos ir lá. Eu falei para ele que não. Era à noite, era de noite, eu queria ficar perto do campus principal, mas ele continuava insistindo. Finalmente, ele me agarrou pelo braço e começou a me arrastar para lá, sabe? E aí foi que eu me deparei com uma força descomunal que ele tinha, porque ele era, repito, um homem baixo e magro. Eu jamais poderia supor ou imaginar que ele tivesse aquela força tão descomunal assim, porque ele segurou firme no meu braço, começou a me machucar, doer, e ele começou a me arrastar, e por mais que eu tentasse frear, praticamente ele me arrastava assim do chão. Ele de fato era muito forte, e quando eu senti aquela força dele, ele começou a me arrastar para lá, e eu dizendo que não, eu não posso ir até lá, e ninguém ali para me ouvir, ninguém para ver. Eu comecei a entrar em pânico. Finalmente, eu consegui me soltar do aperto dele, e aí eu exigi que fôssemos embora imediatamente. Vamos voltar para a estrada principal, vamos voltar agora. Hoje, quando eu olho para trás, eu não sei por que eu não gritei, eu não pedi ajuda, não fiquei mais brava. Talvez eu estivesse com medo dele, mas simplesmente eu comecei a andar rápido de volta para a estrada principal, só que ele me seguiu. E terminamos em frente a um hospital ali perto mesmo do lugar, do centro da cidade de Seul. E eu disse que era hora de eu ir embora. Eu dei uma desculpa qualquer. E ele começou a implorar por um outro encontro. Não, você não pode ir embora agora, mas se for, nós temos que marcar um outro encontro. Eu na hora, para me ver livre dele, eu disse: nós podemos nos encontrar amanhã, se você quiser, amanhã. Lógico que era mentira. É evidente que não haveria nenhum encontro, mas sabe quando você quer se livrar da pessoa? Nós podemos nos encontrar novamente amanhã. Lógico que era mentira. E que se ele topasse, brevemente eu mandaria uma mensagem desmentindo isso. Eu só queria me livrar dele naquele momento. Eu estava fingindo que tudo estava bem só para que ele fosse embora. De repente eu achei que ele fosse se inclinar para me beijar e pensei: oh Deus, não, eu não quero um beijo. Mas foi muito pior do que isso. Foi muito pior do que um beijo. Ao invés disso, eu senti dor no meu rosto. Eu demorei um segundo para perceber que ele estava me mordendo o meu rosto como fosse ele um cachorro. Eu nunca tinha sentido essa sensação antes. Ele inclinou a cabeça para o lado, mordeu o meu nariz, mordeu a minha bochecha com toda a força. E enquanto ele fazia isso, eu gritava que, por favor, não. E ele, ao contrário: eu quero dormir com você, eu quero dormir com você. E eu gritei e eu empurrei o rosto dele. Nessa hora, me pareceu transformado e tão estranho
que mal tive tempo de reagir com as palavras. Ao invés disso, eu corri pela calçada até ver uma loja de conveniência à direita. E eu corri para o fundo da loja. E eu me agachei atrás do balcão e comecei a chorar. O dono da loja, ao me ver daquele jeito, começou a gritar comigo. Mas eu não conseguia explicar a minha situação. Então eu só implorei em inglês que ele me deixasse ficar ali. Eu acabei comprando alguma coisa na loja. Eu comprei bala, pirulito, chocolate, alguma coisa, só para eu poder ficar lá. Meu Deus, como eu queria saber algo em coreano naquele momento, para dizer para o dono da loja de conveniência tudo que estava se passando, mas eu acho que o dono da loja de conveniência também não entendia inglês. E eu acho que Minho, ele não me seguiu. Porque quando eu me levantei, eu estava agachada na loja de conveniência. Quando eu me levantei, que eu espiei depois do balcão, olhei para fora da loja, não vi. Eu não vi mais o Minho. Então, eu mandei uma mensagem para uma amiga de lá. E repito, eu estava fazendo o curso de coreano na universidade com a qual eu havia passeado com ele. E essa amiga que estava no dormitório de mulheres comigo, ela disse que atenderia o meu pedido e viria me buscar para me levar de volta para o nosso dormitório. Quando essa amiga chegou, eu rapidamente relatei para ela o que houve e eu mandei uma mensagem para o Minho. Basicamente, a mensagem dizia o seguinte: para que ele ficasse longe de mim, que ele era um imbecil e que fosse morder a senhora mãe dele e que não mordesse mais as mulheres. Eu disse algo como chamar a polícia se ele se aproximasse de mim. E depois, imediatamente, eu o bloqueei. Foi uma noite pavorosa. Eu estava com muito medo de andar pelos arredores da minha universidade depois do acontecido. Eu tinha medo que de alguma forma ele me encontrasse. Acabei achando que a coisa mais acertada do mundo foi não ter permitido que ele me pegasse no meu dormitório. Pelo menos ele não sabia exatamente onde eu estava. Liguei para minha mãe no Brasil para contar tudo o que tinha acontecido. E quando de repente ela perguntou: espera, o que ele pediu para você fazer? Então a mamãe, que é uma pessoa muito ligada, ela juntou os detalhes. E ela percebeu que todas essas coisas estranhas que ele havia feito comigo e pedido a mim estavam relacionadas ao livro 50 Tons de Cinza. No início, eu pensei que a minha mãe estava exagerando, viajando na maionese. Eu pensei que ela estivesse até brincando comigo. Mas não, Deus, não. Ela tinha razão. Ela tinha visto o filme, ela leu também o livro, ela conhecia os detalhes, aquela coisa da cor dos olhos, a maneira como ele estava vestido, o chá que ele me fez beber, as falas que ele disse ali comigo, tudo encaixava, combinava com o livro e com o filme. E talvez ele quisesse viver uma fantasia suja comigo. A minha mãe acreditou que ele me escolheu porque pensava que eu me parecesse com a garota do filme para ele. Isso explica porque ele estava tão obcecado com a minha aparência. E tudo relacionado a me morder, tentar me dominar, embora isso não fosse sua intenção original. Mais tarde eu descobri que na Coreia existem alguns pervertidos que procuram meninas estrangeiras para dominar, como se fossem uma conquista, um troféu. Eles chamam isso de montar o cavalo branco, ou algo parecido com isso. Se um dia você ouvir em inglês essa expressão estando na Coreia, fique atenta, fique alerta. Mas eu não me conformava de como o Minho havia me tratado. Aquelas mordidas no meu nariz, na minha bochecha, e depois ele havia tentado também no meu pescoço. E a mordida no nariz, a mordida na bochecha, foram mordidas profundas.
até que me debati quando ele tentou morder o meu pescoço. Aí eu não permiti de forma nenhuma, foi quando eu consegui fugir. Achei tudo muito estranho e pavoroso. Foi quando que, assustada com tudo isso e também com aquilo que a minha mãe havia me alertado e falado, eu resolvi me abrir com uma professora que me ensinava coreano na universidade, no meu curso, a minha professora. E aí eu citei o nome completo que eu tinha de Minho. Minho era o primeiro nome, mas eu havia descoberto também um sobrenome. Esse nome chamou a atenção dela. Minho, ele era conhecido da professora. Por incrível que possa parecer, ele havia sido aluno dela no aprendizado do inglês. A professora Yuna, ela era coreana. Professora Yuna, ela abriu a sua bolsa, apanhou o celular e ela colocou o celular numa notícia que deveria estar salva em algum lugar do celular dela. Toda a notícia escrita em coreano, mas ela me mostrou a foto. Apesar das semelhanças entre os orientais, eles são muito parecidos um com o outro, é verdade, mas eu identifiquei logo na foto. É ele, professora. É ele, é o Minho. Eu não tenho dúvida em afirmar que aquele da foto era ele. Mas por que a professora Yuna me mostrava aquela notícia com a foto? E pasme você que está ouvindo, porque eu já fiquei muito pasmada naquele dia. Minho estava morto. Ele havia morrido na pandemia, morreu de Covid. Mas já tinha sido visto no campus da universidade por alguns alunos depois de morto. E o texto da notícia dava conta do seguinte: a nova onda do vampirismo deflagrada pelas obras de Stephenie Meyer ainda provoca marolas, a exemplo do filme Sede de Sangue. É uma produção sul-coreana e coloca em cena um padre que aceita participar de um projeto secreto para o desenvolvimento de vacinas para ajudar a salvar vidas. Durante o processo, o sacerdote morre, mas aí ele recebe uma transfusão sanguínea, e ele volta a viver. Só que quando o sacerdote volta à vida, ele volta transformado em vampiro. Essa é a história de um filme. E de acordo com os rumores, li a professora na notícia para mim, teria essa ideia, a ideia do filme, teria sua origem na vida real do Minho. Quer dizer, era uma ficção baseada na vida do Minho. Porque ele, o Minho, esse ex-aluno dela, depois de morto, ele passou por uma experiência médica coreana. Como tudo era novo no Covid, ele já não tinha mais vida e médicos fizeram uma experiência, uma transfusão de sangue em seu corpo, tentando uma reanimação. Na hora, não houve qualquer efeito sobre sua recuperação. Ou seja, o Minho, ele continuou morto. Mas, de acordo com as notícias, dias depois, teriam visto o Minho caminhando pelo campus. Minho teria, depois da transfusão sanguínea, voltado à vida e se transformado em vampiro. Na hora que a professora leu tudo isso para mim, eu senti arrepios por todo o meu corpo. Foi quando eu falei para ela que isso era impossível, porque eu havia tido contato com ele, inclusive o contato dele estava no meu celular. Apenas eu o havia bloqueado e na hora eu quis mostrar para ela, mas pasmem vocês novamente. O número do celular que eu tinha dele já não estava mais no meu aparelho. Fui para as mensagens arquivadas. Era exatamente onde eu havia deixado a mensagem dele bloqueada.
Fui ali para as arquivadas e fiquei apavorada com tudo, porque não encontrei mais o número do Minho. Olha, por pouco, muito pouco mesmo, eu não voltei para o Brasil já no dia seguinte. Embarquei de volta. Eu só não fiz isso porque a professora Yuna, ela me disse que me daria todo o apoio. Já tínhamos feito uma boa amizade por lá. A professora Yuna também havia gostado bastante de mim. E havia um quarto sobrando na casa dela. E como ela era parente dos meus patrões no Brasil, a professora Yuna acabou me acolhendo. Fiquei por lá e ainda com medo do que pudesse me acontecer, uma vez que Minho me havia mordido, fiquei com medo. E se a história do vampirismo fosse de fato verdade? Fiquei com medo do que pudesse me ocorrer. Felizmente, não houve nada, absolutamente nada comigo. Nada me aconteceu. Mas uma coisa eu confesso a vocês. Eu era católica, mas eu me transformei numa católica fervorosa lá em Seul, na Coreia. Eu nunca frequentei tanto uma igreja como eu passei a frequentar aquela catedral chamada Myeongdong, que fica em Seul. É uma igreja linda por lá. Graças a Deus, Minho nunca mais me apareceu, mas eu ainda o temia. Mas ele sumiu. Felizmente, ele sumiu. Para vocês terem uma ideia do quanto eu me adaptei a Seul, creiam, é aqui que eu vivo hoje. Eu não voltei mais para o Brasil. Até a minha mãe está aqui comigo, veio passear e acabou também ficando um período maior aqui, né, mãe? Estamos juntas. Numa nota mais feliz, essa má experiência não me impediu de continuar aqui. Acabei conhecendo outras pessoas na Coreia, acabei me apaixonando por aqui e eu conheci um rapaz chamado Sung. Sung mesmo, é com U, Sung. Significa o nome dele sucesso ou completude. Eu acho que tem tudo a ver, porque realmente ele trouxe muito sucesso para a minha vida e a completude, ele me completou em tudo. Tenho esperança de que muito breve agora iremos nos casar. Então, em resumo, eu acabei sendo feliz por aqui. Agradeço demais os meus ex-patrões, mas acabei me adaptando bem à vida coreana. No entanto, uma pergunta sempre haverá de ficar no ar. A minha mãe tem certeza absoluta de que eu estive com um vampiro. E eu só não fui, de acordo com a mamãe, contaminada pelo vampirismo, porque eu não permiti que ele abocanhasse o meu pescoço. A mordida houve no nariz e na bochecha, mas são insuficientes para contaminar uma pessoa. A própria professora, a Yuna, também acredita nessa tese. Assim, meu amigo, como tem gente que considera tudo que eu narrei aqui verdade, mas acha que eu estive com Mingo, um rapaz que, a exemplo de outros coreanos, também acabaram afetados, sei lá, se pelo vírus da Covid e se tornaram agressivos com as mulheres. Eu gostaria mesmo de ouvir a opinião dos seus ouvintes. Ficarei daqui de Seul atenta a todas as opiniões. Ce rêve qui m'enivre.